E eu quero ler uma passagem para vocês aqui no livro de Lucas, capítulo 21, para dar para vocês um testemunho de perseverança, ousadia, fé, coragem, de uma pessoa que não desistiu, não voltou atrás, não retroagiu, porque ela acreditou em uma promessa. A palavra diz no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Quer sentir seu coração queimar? Vamos fazer o nosso coração queimar nessa noite. Vamos fazer o nosso coração arder. Vamos abrir o coração para ouvir a palavra, porque eu tenho certeza que a palavra ela tem poder para mudar a nossa geografia. Então a palavra diz assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino Jesus, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo anjo que fora posto antes de ser concebido, o anjo Gabriel. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentar a Deus, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então dava 8 dias, eles pegavam o homem, o menino, levavam no templo para consagrar o menino ao Senhor. Vamos pular para o versículo 36. Nesse dia que Jesus foi levado para ser apresentado, circuncidado, estava ali a profetisa Ana, filho de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido, quanto tempo? 7 anos desde a sua virgindade. Veja, essa não é aquela Ana, mãe de Samuel, é uma Ana que só aparece aqui, em 3 versículos da Bíblia, no livro de Lucas, pouca projeção, muitos nem sabem que ela existe. Mas ela era filha de Samuel, da tribo de Aser, já tinha avançada idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e o rapaz morreu. Então ela era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava de onde do templo, servindo a Deus, em jejuns e oração, de noite e de dia, porque de noite era a reunião, e durante o dia ela ia na igreja, no templo, fazer algumas coisas para a obra de Deus. Então durante a noite, reunião; durante o dia, é aquilo que a gente faz aqui, né? Vira e mexe, você passa aqui, tem pessoas limpando, arrumando central de ar, arrumando som, ensaiando. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Veja, aqui conta a história dessa senhora que estava com 84 anos, mas 84 anos que ela era viúva. Geralmente, para aquelas regiões, naquela época, uma moça se casava com 12 anos, ela viveu 7 anos com o marido, 12 mais 7, 19, mais 84, quem é bom de matemática? 19 mais 84, 105, oi? Não, total da idade dela. Presta atenção, ela tinha 84 anos, viúva. Ela era viúva há 84 anos. 84 mais 103. Ah, bispo, essa não é a conta.
ela era velha. Ela era velha. Uma pessoa de 103 anos, não é verdade? Veja, ela viveu somente 7 anos de prazer, de alegria do lado do seu marido. A Bíblia não diz do que ele morreu, mas Ana, ela tinha de tudo para ser uma mulher infeliz, amargurada, triste, rancorosa, murmuradora, porque naquela época uma mulher viúva era um dos maiores problemas da igreja, porque para trabalho era difícil, ninguém queria, de uma certa forma a sociedade desprezava. A igreja tinha uma viúva como ela, um peso. Falou, caramba, ela é nova ainda. Aliás, Paulo até orienta, quando a mulher fica viúva muito cedo, então coloca ela para casar de novo. Mas ela não quis casar. Ela se doou na obra de Deus de uma tal forma que ela começou a trabalhar na obra durante a noite e durante o dia. A Bíblia não relata nenhum momento de murmuração da boca dessa mulher. Ela podia ser triste, como eu falei, afinal de contas, perdeu o marido. Às vezes a gente, por menos, a gente se entristece. Se entristece porque perdeu o namorado, se entristece porque separou, se entristece porque perdeu o trabalho, se entristece porque perdeu um carro, perdeu uma oportunidade, se entristece porque não rompeu, ainda não aconteceu aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida, fica murmurando do seu passado. Poxa, perdi meu filho, perdi meu marido, perdi meu carro, perdi meu trabalho. Então é como eu estou dizendo, aquela mulher tinha 1001 motivos para ser uma mulher extremamente triste, e ficar questionando Deus: Deus, como pode? Por que o Senhor levou meu marido tão cedo? Eu vivi com ele somente 7 anos. Por que o Senhor não me deu oportunidade de envelhecer do lado dele? Porque afinal de contas, a maioria dos casais fazem planos para isso. A mulher, quando se casa, ela nunca se casa para se separar, não é verdade? O homem também, quando se casa, não se casa para separar, a não ser que aconteça uma tragédia no meio do caminho. Mas mesmo assim, eles fazem de tudo para não se separar. Mas no caso de Ana, o marido dela havia morrido. E para você ver como servir Deus aliviadores, que aquela mulher não murmurava, não reclamava. A única coisa que ela tinha no coração era a esperança de que um dia ela veria o Messias. Era a única coisa que ela queria. Vivia de manhã e à noite na igreja, somente com um propósito: um dia eu vou ver o Messias, um dia eu vou ver Jesus. E outra coisa, esse sonho, quem colocou no coração dela foi ela mesma, não foi o Espírito Santo, não foi Deus que colocou o sonho dela querer ver Jesus. Sabe por quê? Porque nesse meio tempo, Deus, ele ficou 400 anos sem falar com os homens. Do livro de Malaquias até o livro de Mateus se passaram 400 anos. E a Bíblia diz que Deus, em silêncio, não falava com os homens. Quieto. Então quem colocou aquilo na cabeça dela? Não, eu quero ver o Messias. Uma promessa que Isaías, há 700 anos atrás, tinha profetizado: que o menino nasceria, o governo estaria sobre os seus ombros, o seu nome seria maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Emanuel, Deus conosco. Ele traria a salvação, ele traria a paz, o livramento ao seu povo. Então aquela mulher, ela se vestiu com essa ideia, ela colocou isso no coração, e ela disse: não, eu não vou morrer sem ver o Messias. Eu quero ver o Messias, eu quero ver Jesus. E quando você coloca algo no seu coração e crê que aquele algo vai acontecer, ele acontece.
pode passar o tempo que for. Aquela mulher, ela tinha 103 anos, quando um belo dia, ela estava na igreja, foi na igreja, de forma esporádica, como ela estava acostumada a fazer, e de repente, quem chega? Chega um casal. Não, mas não era um casal comum. Chega um casal com uma criança no colo, e aquela criança também não era uma criança comum, não era uma criança qualquer. Aquela criança era o próprio Deus encarnado em forma de homem. E quando ela olha, ela vê aquele casal entrando, ela sente algo diferente, e ela sente que aquele verdadeiramente era o Messias, era o Cristo tão esperado. Então por aí você vê que quando nós temos uma esperança no coração, nós temos uma certeza no coração, nós construímos uma fé e andamos embaixo de uma palavra, cedo ou mais tarde, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperamos, vai chegar, porque Deus, Ele é fiel. É como a gente diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Durante esse meio tempo, a única coisa que aquela mulher fazia não era murmurar, não era reclamar, mas era falar sobre a vinda do Messias. De repente as pessoas esperavam sair de tudo da boca daquela mulher. Não. Durante os anos que ela ficou viúva, que ela ficou na igreja, ela só falava da vinda do Senhor Jesus. Sabe o que é uma pessoa que você sabe que de repente vive à margem da sociedade? Uma pessoa viúva, sabe, uma pessoa desprezada. Na sua igreja, na sua comunidade, só falava de Jesus. Ele vai chegar, Ele vai chegar, Ele vai vir. Ela pregava as boas novas, porque uma das coisas que caracteriza um homem que é cheio do Espírito Santo é não viver falando do passado. O seu passado ficou para trás. Aliás, quando eu vou conversar com uma pessoa e uma pessoa chega para mim e diz assim: bispo, olha, eu tenho que contar a minha vida para o senhor. Eu já sabe, quando eu era criança, você acha que se você contar a sua vida para mim desde criança, eu vou resolver o seu problema? Eu vou solucionar o seu problema? Você acha que se você ficar contando para qualquer pessoa o que você viveu, o que você passou, o que você enfrentou, o que você comeu, o que você bebeu, vai ajudar em alguma coisa? Você acha? Só vai encher o saco das pessoas, só vai diminuir você, só vai apequenar você, só vai fazer você entrar mais na bad ainda. Porque cada vez que você contar o seu passado, a sua história triste, o seu labor, os seus fracassos, as suas derrotas, você vai ficando derrotado. É o que contagia as pessoas, apequena você e destrói você. Começa a lembrar dos momentos difíceis que você já passou. De vez em quando eu até tento contar aqui, gente, olha, quando eu era pequeno eu passei fome, gente, eu entrava... Aí daqui a pouco eu estou chorando, eu falei, caraca, ao invés de eu dar a vida para as pessoas, eu estou dando morte, mano. Estou passando espírito de fracasso. Ana não era assim. É como eu disse para você, Ana tinha de tudo para ficar dizendo: nossa, olha, eu casei com 12 anos, quando eu tinha 19 anos, o meu marido morreu, eu fiquei viúva, eu fiquei comendo o pão que o diabo amassou, eu fiquei desprezada, desorientada, sem rumo, sem direção, ninguém me estendia a mão, ninguém me ajudava. Ela podia fazer isso? Não, mas a cada dia daquela mulher, a cada respirada que ela dava, ela falava de Jesus, ela falava do amor de Deus, ela dizia: Ele vai vir, Ele vai chegar, a qualquer momento o Messias vai entrar por aquela porta, trazendo a esperança, trazendo a fé, a realidade, a salvação, trazendo vida, trazendo luz.
Ela vivia isso. Ela respirava isso todos os dias da vida dela. E sabe o que é viver isso? 84 anos. Às vezes a gente não quer esperar uma semana. A gente não quer esperar um mês. A gente até começa na igreja com um propósito no coração. Não, bispo, eu vou fazer, nós vamos arrebentar. Esse ano é o ano D, esse ano A é o ano que nós vamos romper, que vai acontecer. Vamos ver promessas, realidades, verdades do reino dos céus. Nós vamos ver milagres sim nas nossas vidas. Meu, aí não tem nenhum mês que a gente está orando, pessoas já estão desistindo, pessoas já estão voltando atrás, já estão deixando de acreditar, já estão murmurando, reclamando, andando de cara feia, sem fé, sem ânimo, sem forças para vir na igreja. Então não existe exemplo melhor do que o exemplo dessa mulher, Ana, mais de 80 anos, viúva. Você já viu aquelas pessoas que você pergunta para ela: e aí, como você está? Estou bem. Como você vai? Vai tudo bem. Mas você sabe que não está bem? Você sabe que de repente está faltando alguma coisa na casa daquela pessoa, ela está com alguma necessidade, ela está com alguma dor, ela está passando por algum problema, alguma dificuldade financeira, mas você olha para ela e você sempre vê ela sorridente, feliz, alegre, contente. Aliás, aqui na igreja eu conheço algumas pessoas que estão vivendo os piores momentos da vida delas, mas você olha para elas, você não imagina que elas estão com câncer, não imagina que elas estão em um estado terminal, você não imagina que elas têm um parente, um amigo lá no hospital, uma internada, você não imagina que elas estão vivendo em doses homeopáticas, com um salário, porque estão desempregadas, sofreram um acidente, estão sem recursos. Mas você vê essas pessoas felizes, sabe por quê? Porque aquele que espera no Senhor, aquele que acredita no Senhor, ele não tem medo, ele rompe, ele tem as suas forças renovadas, como diz o livro de Isaías, capítulo 40. Vamos lá em Isaías 40. Ele vive assim, veja, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 29. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Ele não dorme, e nem dormitará o guarda de Israel? Não há esquadrinhação do seu entendimento, porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Mas Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Era o que Ele fazia com Ana. Ele multiplicava as forças dela e dava vigor a ela, mesmo sendo velha. A palavra diz que os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente eles cairão, porque essa é a juventude de hoje. É uma juventude que cai muito fácil, fica cansado muito fácil. Eu vi esses dias aí uma mãe falando assim para a filha assim: filha, carrega o pote aqui para a mãe.
Ela carregou, deu 2 passos. Ai mãe, eu estou cansada. Esse é o reflexo dos jovens. Não fazem nada. E eu digo para você, quanto menos você faz, menos você vai fazer e mais cansado você fica. Você já prestou atenção que a Bíblia é um demônio? A preguiça é um demônio. Você descansa o dia todo, dorme o dia todo e você ainda está com sono. Aí você, caramba, dormi até meio-dia, ainda estou com sono. Descansou o dia todo e ainda está cansada. Saiu de férias, 30 dias de férias, volta para trabalhar, está uma semana atrapalhando e já, puxa, já estou cansado já. Você não tem jeito mais não. Então ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e subirão como as asas, como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Porque Deus não vai deixar você se cansar, Deus não vai deixar você se fadigar, Deus não vai deixar você desistir, porque Ele é Deus, porque aqueles que esperam nele, Ele renova as suas forças. Ele renovou as forças de Ana durante 84 anos. 84 anos aquela mulher viveu na expectativa de ver o Messias chegar, de ver o Cristo chegar, e a prova viva de que aqueles que esperam no Senhor, eles alcançam a promessa. Foi de que aquele dia que ela menos imaginou, as pessoas menos imaginaram, quando ela olha para o fundo da igreja, está lá o Messias entrando nos braços do Pai, nos braços da Mãe. E eu quero declarar para você nessa noite, que se você confia no Senhor, e se você esperar nele, você também vai ver um milagre acontecer na sua vida. Você vai ver o seu milagre chegar, você vai ver a cura chegar, você vai ver a libertação chegar, você vai ver as portas se abrindo para você, porque é isso que acontece. É isso que acontece. Então eu quero que você levante a sua mão direita e diga: Senhor, dai-me força, dai-me ânimo. Se eu fosse você, eu já estava em pé, já fique de pé e diga: Senhor, dai-me força, dai-me ânimo, porque eu quero esperar no Senhor. Eu sei que se eu esperar no Senhor, a minha esperança não será vã, eu não serei frustrado, eu não serei enganado, eu não serei ludibriado, porque o Senhor é Deus. O Senhor fará se cumprir na minha vida todas as suas promessas, e eu prefiro caminhar, andar embaixo das promessas do Senhor, do que ficar olhando para trás. Não olhe para trás. Esqueça o seu passado, esqueça as suas derrotas, esqueça que o seu marido morreu, esqueça que o seu filho morreu, esqueça o trabalho que você perdeu, esqueça o carro que te roubaram, o trabalho que fizeram de tudo para você sair de lá. Esqueça. Às vezes a gente não consegue entender, mas Deus, Ele fecha portas, e Ele fecha portas que vai nos prejudicar, ou então Ele fecha portas que vai nos impedir de crescer, de romper. Ele fecha empresas, Ele fecha comércio, Ele tira pessoas das nossas vidas, tira namorado, tira noivo, tira até marido que não quer casar com você, não quer viver uma vida proba, reta, justa diante de Deus. Ele tira, porque Ele vê aquilo que nós não vemos, Ele escuta aquilo que nós não escutamos, Ele sabe aquilo que nós não sabemos. Então quando Deus Ele chega ao ponto de nos tirar de determinados lugares, ou tirar determinadas coisas da nossa vida, sempre tem um propósito, e os propósitos de Deus são melhores e maiores que os nossos propósitos. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Deus, Ele nunca vai nos dar a medida daquilo que nós estamos pedindo, Ele sempre vai dar além, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos.
Só espere, só aguarde, só confie, porque Deus, o nosso Senhor, Ele está cuidando de nós, em cada detalhe, em cada mover, em cada ação. Ele está cuidando de nós, da nossa casa, da nossa família. A única coisa que você tem que fazer é esperar nele, confiar nele e fazer como Ana. Ele virá, o Messias vai chegar. Você vai profetizar também: eu vou conseguir, eu vou alcançar, a minha bênção vai chegar. Pode pessoas rirem de você, duvidarem de você, mas prefira continuar acreditando na palavra. Aleluia.